João capítulo 12, a partir do versículo 28. Todos acharam? Vamos ler. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhes falou. Vamos até o 30. Respondeu Jesus e disse: não veio esta o quê? Voz, por amor de mim, mas por amor de vós. Amém? Queridos, nós vemos aqui, irmãos, Jesus está aí, vai dar as últimas instruções para os discípulos, quando o Pai, verdadeiramente aqui, o Pai fala, irmãos, né? O Pai fala de voz audível, ali, confirmando que Jesus pede para que, Pai, salva-me nesta hora. Mas para isso, vinha a esta hora, ele tinha consciência da sua missão, no versículo 27. E aí, no versículo 28, Jesus ora, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E aí Deus responde: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Nós vemos, irmãos, também, lá em Mateus 3,17, irmãos, quando Jesus está iniciando o ministério. Aqui ele está praticamente finalizando, já vai dar as instruções para os discípulos, as últimas instruções. Mas no começo do ministério também, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus fala novamente, audivelmente, para que todos pudessem ouvir. Aqui na segunda vez, Deus também fala, mas algumas pessoas, irmãos, que estavam ali, achavam que era um trovão, porque verdadeiramente a voz de Deus é uma voz, né, potente, irmãos. E é sobre isso, irmãos, que eu quero meditar com meus irmãos esta noite. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Deus aqui falou claramente, irmãos, em duas ocasiões, mas as pessoas que estavam ali, irmãos, algumas não compreenderam a voz de Deus. E hoje, irmãos, nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque no mundo, irmãos, há muitas vozes falando hoje, muitas vozes falando. Então, irmãos, nós sabemos que interiormente fala fortemente conosco três vozes, né? Que é a voz de Deus, mas o inimigo também fala. E também, irmãos, o nosso eu fala. E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade de identificar a voz de Deus no meio dessas três vozes. E muitas pessoas estão se confundindo, irmãos, com relação à voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, o inimigo quer que uma pessoa tome uma atitude precipitada. E às vezes a pessoa entende ser Deus que está mandando tomar aquela atitude, e às vezes não é. É o inimigo empurrando a pessoa para o precipício. Muitas vezes, irmãos, é o nosso eu. É o nosso eu que está falando. E aí, irmãos, quando é o nosso eu, há uma dificuldade muito grande, porque quando é o nosso eu que fala, a gente sempre está dando razão ao nosso eu. E aí também é uma dificuldade, muitas vezes, as pessoas identificarem a voz de Deus. E para continuar, irmãos, as muitas vozes que tem no mundo e chegam aos nossos ouvidos, para complicar mais ainda, a Bíblia nos diz que há muitas doutrinas, irmãos, que estão sendo ensinadas e também chegam aos nossos ouvidos. Lá em Colossenses 2:22, irmãos, a palavra de Deus diz que tem a doutrina de homens. São homens que formulam doutrinas, às vezes colocam capas espirituais, mas são doutrinas de homens e não de Deus. E aí as pessoas pegam a capa espiritual. Aconteceu muito, irmãos, já aqui no Brasil, antigamente,
E hoje ainda, as pessoas pegam uma música aí que estourou nas discotecas, novo, nas discotecas aí antigas, que fez sucesso, as pessoas pegam aquela música, tiram a letra e botam uma letra cristã. E aí, às vezes, as pessoas têm a capa, a embalagem de cristã. Sabe, irmãos? Às vezes, eu não compreendo, às vezes, irmãos, nós cristãos, eu não compreendo, às vezes, algumas coisas. Por exemplo, a gente faz um encontro aqui de casal, aí tem aquelas músicas bonitas como é aquela Cassiane, de amor. Obrigado, meu irmão. Glórias a Deus. De amor, da Cassiane, né, irmãos? Da paixão do casal. E a gente, muito bonita, e ali faz aquela declaração toda apaixonada. Mas se você vê uma música romântica que tem uma boa letra também, de amor, de declaração, mas foi feito por um cantor lá fora, a gente descarta. A gente descarta. Por quê, irmãos? Não é porque é uma cantora evangélica. E só por isso, porque é cantor evangélico. Mas a letra é só de amor, é a declaração do homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. A gente tem que ter muito cuidado nas embalagens, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado, não, irmãos, tá certo? Eu não estou dizendo que é errado, não. Até porque, irmãos, às vezes a gente não conhece bem, né? Logicamente, quando a gente pega uma letra feita por um cristão, a gente sabe que, pelo menos, foi feita debaixo de oração, né? Nós cremos. Enquanto uma música feita no meio secular, embora tenha uma poética, a gente não sabe a forma que aquela letra pode ter sido inspirada ali, em meio roda de bebida, outras coisas. Mas, queridos, nem sempre as coisas que têm capa espiritual, às vezes pode não ser espiritual. Então tem a doutrina de homens. Em Mateus 16, 12, irmão, diz que tem a doutrina dos fariseus. Os fariseus, eles pegaram a lei de Deus e colocaram junto com a lei de Deus um bocado de doutrina de homens também, e jogava julgo sobre o povo. E ali, irmãos, havia também a doutrina dos fariseus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que tem uma doutrina pior ainda, irmãos, que é a doutrina de demônios. Doutrina de demônios. E às vezes a gente vê, irmãos, igrejas que estão pegando coisas da feitiçaria, da macumbaria, trazendo para a igreja para atrair pessoas. Hoje é a sexta-feira do descarrego. Descarrego, irmão, é coisa cristã? Não, irmãos. Todo mundo de branco. Parece o quê, irmãos? E aí tem muita doutrina de demônio também sendo pregada, irmãos. A Bíblia diz também, irmãos, que tem preceito de homens, Marcos 7,7. E a Bíblia diz em Efésios 4,14 que tem vento de doutrina, irmãos. E esse é um dos piores. É vento de doutrina, como o nome já está dizendo, há um movimento, irmãos, de doutrina. E esse é muito peculiar, irmãos, porque as pessoas veem, geralmente, aqueles que estão à frente de igreja, que tem igrejas que estão sendo cheias por causa desses ventos de doutrinas, e as pessoas vão atrás desses ventos de doutrinas. Então, tudo isso, irmãos, tem abafado, muitas das vezes, a voz de Deus. A voz verdadeira, a voz de Deus. Tem o eu, tem Satanás, tem esse bocado de doutrina e tem Deus falando. Tem Deus falando. Agora, como é que nós, irmãos, vamos ter a percepção de ouvir Deus falar no meio de tudo isso? E aí é que está, irmãos. Porque a gente sabe que a nossa alma é alimentada pelos olhos. O nosso corpo é pela boca. Agora, irmãos, o nosso espírito é alimentado pelo ouvido, por aquilo que nós ouvimos. É por isso que a Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só gera fé nos nossos corações se nós ouvirmos a palavra de Deus. Agora, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, irmãos, nós ficamos crentes apáticos, porque nós estamos ouvindo muitas coisas, menos a palavra de Deus.
E é por demais importante, irmãos, a gente ouvir e discernir no meio de tantas as vozes, a voz de Deus, porque, irmãos, é ela que alimenta o nosso espírito, irmãos. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Então, agora, como novas criaturas, irmãos, aquilo que antes era prioridade nas nossas vidas, que é o nosso eu, o nosso ego, ouvir a voz do inimigo que nos dominou durante muito tempo, agora não, irmãos, agora nós temos que ser guiados e direcionados pela voz de Deus. Nós não podemos mais viver de qualquer maneira, irmãos. E aí, irmãos, convém bem o que a diaconisa Esté e a Fabiana falaram aqui durante o louvor, aí no mesmo espírito, que hoje, irmãos, se tem, irmãos, falta de humildade, é justamente por isso, porque não se ouve a voz do eu, e quem está dominando a pessoa não se ouve a voz de Deus, e quem está dominando a pessoa é o eu. E quando é o eu que domina, irmão, aí tem o ego, tem a vontade própria, tem a vaidade. E aí, irmãos, quando isso tudo está dominando, para se ouvir a voz de Deus, fica muito mais difícil. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, a primeira coisa que acontece conosco é que nós fugimos do mal. Nós fugimos do mal. Porque o que Deus faz conosco é isso, irmãos. Ele já nos tirou da mão do mal, do inimigo, de Satanás. E agora, irmãos, Ele nos coloca num caminho. E nesse caminho, irmãos, Ele vai nos direcionando, enquanto nós ouvimos a sua voz. E quando nós vamos ouvindo a sua voz, Ele vai nos livrando do mal, irmãos. Ele vai nos alertando, Ele vai nos mostrando. Ele vai cuidando de nós. Amém, queridos? Agora vejam bem, irmãos. Nós fugimos do pecado, irmão, quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos. E é por isso, irmãos, que o mundo quer silenciar Deus. É por isso, irmãos, que o mundo quer silenciar Deus. Porque o mundo quer viver na prática do pecado. E Deus, quando fala, irmãos, Ele nos mostra o pecado. Ele nos aponta o pecado. Ele nos alerta do pecado. E às vezes, irmãos, assim como o mundo, nós estamos querendo calar a voz de Deus. O mundo, irmãos, ele prefere crer que não tem Deus, porque se tiver Deus, ele tem que ouvir uma voz e prestar conta com esse Deus. Então é muito melhor calar a voz de Deus. Mas nós que somos cristãos, nascidos de novo, nós temos prazer de ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Embora muitas vezes nos confronte, e é assim que Ele trabalha. Ele nos confronta, Ele nos mostra. Para que Ele nos confronta, irmãos? Para nos livrar do mal, meus irmãos. É para nos livrar do mal. Então, meus irmãos, a primeira coisa é quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, é para nos livrar do mal. A segunda coisa, irmãos, é para nós encontrarmos soluções para nossos dilemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós só podemos encontrar solução para nossas vidas, irmãos, em Deus. E nós só podemos encontrar essa solução se nós ouvirmos a voz de Deus. Você pode estar aqui em todos os cultos, meus irmãos. Você pode estar aqui todos os dias na igreja. Mas se você não parar para ouvir o Senhor falar no teu coração, meus irmãos, aí você não vai ter direcionamento para a sua vida. E aí a luta que você tem passado, a dificuldade que você tem passado, irmão, você não vai vencer. Você não vai encontrar solução, porque você não está ouvindo a voz daquele que tem todas as soluções para nossas vidas. E Deus, irmãos, Ele mostra, irmãos, aponta a saída, irmãos. Deus, Ele fala diretamente no nosso coração, irmão. E quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, aí sabe o que acontece conosco? Nós nos firmamos nas promessas dEle. Crente, irmãos, que está perdido dentro da igreja, irmão, sem alegria mais, sem esperança, é porque não tem mais alegria das promessas de Deus na sua vida, porque deixou de ouvir, irmãos, de se firmar nas promessas de Deus,
Porque, irmãos, quando nós estamos num culto como esse, irmãos, quando a gente está com as promessas de Deus, Deus falando no nosso coração, nos firmando, irmãos, a gente escuta um louvor que fala daquilo, a gente glorifica, a gente chora, a palavra fala sobre aquilo, a gente se alegra, se anima, o irmão vem falar conosco e fala sobre aquilo, irmãos, tudo é boca de Deus, irmãos, e a gente se firma cada vez mais. Deus está falando, vai se cumprir, vai acontecer. Mas aí a gente tem que estar, irmãos, ouvindo a voz de Deus. A gente tem que estar com a sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar. Porque senão a gente vai ouvir muitas coisas, menos a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, é maravilhosa a gente escutar. Coloca aí, Arthur, Salmo 33, versículo 9. Sabe por quê, irmãos? Porque a voz de Deus é poderosa. É poderosa, irmãos. Porque ele falou, irmãos, e foi feito. Ele mandou e logo apareceu. Isso é a voz de Deus. Isso é a voz de Deus, é poderosa. Ele fala e faz. Ele ordena e acontece. Então a gente, irmãos, tem que estar com os ouvidos, com sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E por que que hoje, irmãos, o mundo aí fora não ouve, e muitas das vezes a igreja do Senhor, irmãos, está com dificuldade de ouvir a voz do Senhor. O mundo a gente sabe, irmãos, que não tem a intimidade com Deus. Mas nós, irmãos, nós estamos ouvindo muito ruído, irmãos, muitos ruídos, e aí quando a voz de Deus chega, às vezes nós não compreendemos completamente. Mas por que nós chegamos a esse estado, irmãos? A gente, vendo esse versículo, a gente se lembra, irmãos, que Deus criou o mundo todo pela voz do seu poder, irmãos. Haja terra, haja água, haja. Deus falando, a voz dele falando. E aí era manifesto aquilo que ele falava. E aí depois que ele criou tudo ali, irmãos, ele coloca o homem dentro do paraíso, dentro do jardim. E ali, irmãos, o homem tinha uma felicidade plena. Por que felicidade plena, irmãos? Porque o homem não adoecia, porque o homem não sentia necessidade de nada. E além do mais, irmãos, o homem tinha comunhão com seu Criador. Ou seja, o homem todos os dias, diz a palavra de Deus, ouvia a voz de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus descia na viração da tarde para conversar com o homem. Isso, irmãos, era alegria plena, irmãos. É a felicidade que nós tanto procuramos. É a felicidade que nós procuramos, irmãos. Eu sei que hoje nós não podemos ter aí a saúde, que nunca vamos adoecer, né, ter todas as condições, mas a gente tem hoje, irmãos, a voz de Deus. Hoje, todos os momentos, nós podemos conversar com Deus, irmãos, e ouvir a sua voz. Amém? E aí, irmãos, acontece algo, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 9. O inimigo, irmãos, ele chega e vai falar com a nossa irmã Eva. E ele chega num particular com Eva. E ele começa a conversar com Eva, irmãos. E aí o que aconteceu com a nossa irmã? Ela, que antes só ouvia a voz de Deus, entrou o ruído, porque entrou a voz do inimigo. E aí a nossa irmã ficou confusa. Duas vozes. Uma fala isso, outra fala aquilo. E nos nossos dias, irmãos, que são várias vozes, várias doutrinas, vários ensinamentos, várias ministrações, várias notícias, falando. Aí Eva, irmãos, entrou num dilema, porque havia duas vozes. E aí o inimigo, irmãos, Gênesis 3, 4, ele faz algo mais terrível ainda, porque ele começa, irmãos, na sua voz, Deus falava com Adão e Eva todos os dias. Deus já tinha esclarecido tudo como é que ia ser, vocês vão se multiplicar, você vai cuidar do jardim,
Mas aí, irmãos, Satanás agora começa, além de ser um ruído, irmãos, uma outra voz, ele começa a colocar dúvidas naquilo que Deus falou. Ora, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não, mas o Senhor falou que se a gente comer daquela árvore, nós podemos comer de qualquer uma. Ele falou, ele conversou com a gente, ele disse. Mas a gente não pode comer daquela. Aí a outra voz chega e diz: ah, rapaz, que bobagem é essa, rapaz? É muita frescurinha. Certamente isso aí não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Qualquer semelhança, irmãos, é mera coincidência. Porque hoje a gente está vendo muito isso. Não tem nada a ver, isso era antigamente. Hoje não precisa mais disso, não. Para que essas coisinhas? Satanás, ele começa a colocar dúvida e incredulidade na palavra de Deus. E aí a nossa irmã começou a ficar confusa, mas ela toma uma decisão por uma daquelas vozes. E ela escuta a voz de quem? De quem? Do capiroto mesmo. Do capiroto. Ela escolheu ouvir a voz. A Bíblia não deixa clara quantas vezes ela teve encontros com o inimigo. Mas a gente vê, irmãos, que todo dia, na viração do dia, Deus estava falando. Todo dia, irmãos. A irmã não falou aqui? Todo dia Deus fala? Todo dia Deus está falando. Todo dia Deus está falando. E aí ela tomou a decisão, irmãos, de ouvir o capiroto. Agora vejam bem, irmãos, a voz de Deus e a voz de Satanás, elas são contrárias, irmãos. Elas nunca vão entrar em concordância. Se Deus dá uma ordem para isso, irmãos, Satanás vai falar outra coisa contrária. Então, irmãos, toda vez que a gente tomar uma decisão contrária à voz de Deus, a gente está favorecendo o inimigo, irmãos. Não tem outra alternativa. A voz de Deus, irmãos, sempre vai gerar vida. A voz de Satanás sempre vai gerar morte. Não tem outra. Ou a gente fica com a vida, ou a gente fica com a morte. Ou a gente escuta Deus em meio aos ruídos do mundo, ou a gente vai escutar aquilo que vai trazer morte para nossas vidas. Morte espiritual, em primeiro lugar. Quando o homem escolheu, irmãos, optou em rejeitar a voz de Deus, e aí vem as consequências de ouvir a outra voz. Aí veio o choro, veio a tristeza, veio as enfermidades, acompanha tudo, irmãos. Porque gera morte. Ou a gente fica com a voz do Senhor, ou com as outras vozes e a voz do inimigo, que vai gerar um bocado de consequências desagradáveis para nossas vidas. Posso ouvir um amém da igreja? E aí, irmãos, a gente sabe muito bem disso, porque eu sei que aqui teve alguns que nascerem lá cristãos. Mas a maioria aqui, irmãos, viveu muitos anos seguindo a voz do inimigo. A gente ouviu, irmãos, e a gente moldou, irmãos, a nossa mente pela a voz do inimigo. Porque a gente tinha prazer, irmão, no mundo, a gente tinha prazer no pecado, e aquilo agradava a Deus. Mas houve um dia, irmãos, que nós, através do Espírito Santo de Deus, ouvimos a voz de Deus, amém? E quando nós ouvimos a voz de Deus, gera o quê, irmãos? Vida. Aí nós nascemos de novo. E aí, irmãos, agora, irmãos, nós estamos aí, irmãos, a voz de Deus fala fortemente de nós através do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós. E é por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos mais conformar com o mundo, mas agora nós temos que nos transformar pela renovação de quê? Do nosso entendimento, da nossa mente, que antes era escravo de Satanás, mas agora é direcionada pelo Espírito Santo de Deus.
E agora, irmãos, nós andamos, irmão, na direção do Espírito. Deus fala, nós ouvimos, nós nos livramos do mal. É para ser assim. E é por isso que nós devemos ter sensibilidade, irmão, espiritual, para ouvir Deus falar. E, irmãos, por que muitos não ouvem mais a voz de Deus? Eu queria ler com vocês um texto que está lá em capítulo 3 de 1 Samuel. Vamos ver lá, Arthur, 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Por quê, irmãos? Porque não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Amém, irmãos? Meus irmãos, vejam bem aqui um caso muito típico. Por que às vezes as pessoas não estão ouvindo a voz do Senhor, apesar dos ruídos que tem no mundo, é uma das questões porque as pessoas não estão ouvindo, porque há muito ruído, muitas vozes. Mas também, irmãos, nós podemos ver nesse texto aqui, irmãos, a gente vê que Samuel não compreendia que era Deus que estava chamando ele corria para Eli. Por que, irmãos, Samuel não compreendia que era a voz de Deus? Porque Samuel era um menino, era muito novo. E hoje, irmãos, aqueles que são novos na fé, irmãos, ainda não compreendem bem que é Deus que está falando, porque ainda não aprenderam a discernir a voz do Senhor. Aqueles que têm uma jornada pequena na fé, ainda não sabem que é Deus que está falando, muitas vezes. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, irmãos, que nós podemos ver é que Samuel não ouvia a voz de Deus porque era muito jovem, mas ele corria para Eli, que era um velho, já era veterano, era um sacerdote, mas ele também não entendeu que era a voz do Senhor. Por quê, irmãos? Porque também era muito velho, e também tem muito crente que fica velho na igreja espiritualmente e deixa de ouvir a voz de Deus. E aí é um alerta para nós, irmãos, que já temos uma caminhada na fé, porque nós começamos a nos acostumar com a rotina, e envelhecemos espiritualmente, e deixamos de ouvir a voz do Senhor. Ah, mas é doutrina, é só a palavra, é oração, e não ficamos mais com a sensibilidade de ouvir Deus falar. Eu estou orando a Deus, eu estou apresentando a Deus, às vezes, a minha causa ao Senhor, mas não fico mais atento com a resposta do Senhor. Fica uma coisa mecânica. Eu oro, abro só minha boca, repito só aquelas palavras vazias, e já não fico mais, irmãos, com a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor.
E Deus, às vezes, fala conosco através de flashes, irmãos. É um flash aqui, um flash acolá. Um irmão diz uma coisa, a palavra diz outra, e você vai vendo que Deus está falando com você. Mas quando a gente fica velho espiritualmente, irmãos, a gente vai entrar numa rotina e isso é perigoso. É por isso que nós não podemos envelhecer espiritualmente, irmão. A gente tem que sempre buscar estar novo. É por isso que a gente fala tanto de renovo. Porque se a gente envelhece espiritualmente, irmãos, a gente não vai ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Mas Eli, irmãos, além de já estar velho espiritualmente, ele não estava ouvindo a voz de Deus, irmãos, porque tinha algo pior que bloqueava ele ouvir a voz dele. Sabe o que era, irmãos? O pecado. Porque Eli tinha 2 filhos que eram sacerdotes, e os filhos pecavam no templo, e ele foi omisso à voz do Senhor. Ele não tomou nenhuma atitude, ele participou, ele deu cobertura aos filhos. E aí, irmãos, o pecado também não permite que a gente venha ouvir a voz do Senhor. Quem está com o coração em pecado, irmãos, ele vai se distanciar cada vez mais do Senhor, e o Senhor não vai falar ao seu coração. O Senhor alerta, o Espírito Santo alerta. Mas se escolher o pecado, o coração vai se endurecer, irmão, e vai tampar o ouvido, irmãos, e nós não vamos escutar a voz de Deus se o pecado dominar os nossos corações. A gente pode ver isso, irmãos, em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, quando a palavra de Deus nos alerta, irmãos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque o pecado endurece os nossos corações, irmãos. Amém, irmãos? E a gente pode ver, irmãos, que embora Daniel fosse novo e não ouvisse, não reconhecesse a voz de Deus, ele estava servindo no templo, né? Ele estava servindo no templo. E aí ele respondia: eis-me aqui. E aí, irmãos, nós temos, irmão, que ter esse hábito de ouvir a voz de Deus, irmãos, e dizer: eis-me aqui, porque, irmãos, quando Deus fala, irmãos, Ele vai falar aquilo que Ele quer falar, e não só aquilo que a gente quer ouvir. E a gente tem que ter o coração de Samuel e dizer: eis-me aqui. Amém, irmãos? A gente tem que, irmãos, receber a palavra de Deus, ou então, irmãos, não ficar querendo tampar os ouvidos, dizer: eis-me aqui, para que Deus possa falar às nossas vidas, aos nossos corações. A gente tem que estar com os ouvidos espirituais abertos para a gente ouvir a voz de Deus. Queridos, eu quero fazer aqui, rapidamente, irmãos, um apanhado aqui das maneiras que Deus já usou para falar comigo e com você, o homem, a mulher, durante toda a Bíblia Sagrada. Deus, Ele usa várias formas, irmão, porque Deus, Ele quer, irmãos, ter esse relacionamento conosco. Ele quer ter relacionamento conosco, irmãos. Todos os dias Deus fala. A grande questão é se nós estamos ouvindo, né? Todos os dias Ele está falando. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco, irmãos. Mas relacionamento só tem quando nós escutamos, quando nós falamos, né? Aí tem um relacionamento. Então, por muitos anos, irmãos, Deus falou de diversas formas. A primeira forma que Deus falou, irmãos, que nós podemos ver na Bíblia, foi o texto que nós vimos esta noite, em João 12, 28, que Deus fala audivelmente. Eu não conheço, eu pessoalmente, ninguém nos nossos dias que ouviu Deus falar audivelmente, né? Pode ser que tenha gente que nos nossos dias que tenha ouvido Deus falar audivelmente. Eu não me lembro. Então Deus, Ele pode falar audivelmente, irmãos, como Ele falou ali com Jesus. E eu estou falando aqui do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Nos nossos dias, na Nova Aliança, Deus falou audivelmente. Agora, a grande maioria não ouviu. Da mesma maneira que Deus falou com Paulo no caminho de Damasco. Paulo, porque tu me persegues? Ali também, a grande maioria que estava com Paulo não compreendeu que era a voz de Deus.
Mas Deus pode falar audivelmente. Amém ou não amém? Alguém aqui já ouviu Deus falar audivelmente? Mas, irmãos, eu não conheço. Uma outra forma de Deus falar conosco, irmãos, nós podemos ver tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que Deus ele pode falar conosco usando anjos. Amém, irmãos? A gente vê lá em Atos 5, quando Pedro está na prisão, Deus manda um anjo, e o anjo conversa com Pedro, como uma voz enviada de Deus, e tira ele da prisão. A gente também vê, irmãos, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, em Gênesis 18, 2, quando Abraão ele recebe 3 anjos da parte de Deus para falar com ele. Então Deus usa anjos também. E esse caso eu conheço de um rapaz que trabalhou comigo, que um anjo falou com ele. Ele estava ali na João Pessoa, quase em frente ao SESI da Parangaba, esperando o ônibus da Vicunha vir. E ele viu do outro lado um rapaz que estava vestido de branco, ele pensava que era um enfermeiro, chamando ele: vem cá, mano, falar contigo, vem cá. E ele olhou para um lado, olhou para o outro: eu não conheço esse cara. Eu vou atravessar João Pessoa para me falar com esse cara. E ele ficou insistindo. E aí ele decidiu ir falar com o rapaz. E quando ele sai e vai atravessar João Pessoa, ele escuta uma cantada de pneu muito grande e um carro bater no poste onde ele estava. E quando ele olhou para ver onde é que o rapaz estava, não tinha ninguém. O que a gente pode deduzir sobre isso? Um anjo o livrou da morte ali. O anjo chamou, né, e ele foi atravessar, e quando aconteceu o acidente, ele procurou aquele rapaz em todo o canto, não tinha rapaz nenhum. O que foi aquilo? Um livramento de Deus, da parte de Deus, usando um anjo falando com ele. Deus também, irmãos, ele pode falar através de visão. Deus dá uma visão e fala conosco. Gênesis 15, 1, isso aqui no Antigo Testamento nós podemos ver. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então a palavra de Deus falou com Abraão através de uma visão. Agora Deus também tem outros modos de falar, irmãos. Eu também nunca vi, nos nossos dias, Deus falar dessa maneira, né? Aqui no Antigo Testamento, Deus usar uma mula para falar. Você já ouviu alguém conversando com um jumento aí, uma mula? Mas Deus usou uma mula, né? Ou para falar lá com o profeta Balaão, né? Deus também ele fala através das circunstâncias, meus irmãos. As circunstâncias. Gente quer ir para cá e só dando errado, é Deus falando. Rapaz, não vá para aí não, vá para ali. Eu quero você ali. Deus também fala através das circunstâncias. Deus, ele fala, irmãos, através dos sonhos. Ele falou através dos sonhos para José, o esposo de Maria, pegar ela, né, e a criança estava no ventre dela, e ir para o Egito, através de um sonho. Deus falou com ele. Deus fala também através dos profetas, irmãos. Amém? Fala através dos pregadores, dos pastores. Deus falou através de João Batista, lá em Mateus 3:1. E ele vai falando através dos profetas. E Deus também fala através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então Deus fala de toda maneira, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, é uma coisa importante, Deus fala também através da sua palavra. Então, irmãos, todas esses modos de falar, Deus pode usar. Agora, uma coisa é certa: na nova aliança, todos esses meios têm que estar em concordância, em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Em segundo lugar, com o Espírito Santo de Deus, que cada um de nós temos para nos direcionar e falar conosco. Cada um de nós, na nova aliança, temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. E o Espírito Santo de Deus vai confirmar no nosso coração. E nós vamos sentir paz ou não, se é de Deus ou não é. Porque, queridos, Deus ele pode falar através dos profetas, mas como nós fomos ensinados aqui na escola bíblica, pode também ter a parte emocional.
Deus, ele pode falar através dos pastores, dos pregadores? Pode. Mas também pode ter parte emocional, que eu já vi muitas pregações nesse sentido. Então, todas essas coisas têm que estar em consonância com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Diz o seguinte, 2 Pedro 18, capítulo 1, 18 ao 21. E ouvimos esta voz dirigida do céu. Que voz é essa, irmão, que nós ouvimos? Estando nós com ele, no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem de fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela nos direciona, irmãos, porque foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e é o mesmo Espírito que está em mim e em você. E é o mesmo Espírito que fala comigo e com você. Amém, irmãos? Então tudo tem que estar alinhado com a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Deus fala de várias formas, irmãos, e muitas vezes Ele usará 2 ou 3 formas para confirmar a sua palavra. Pode ser que Deus esteja falando com você aqui esta noite. Aí chega um irmão lá, que você não via, não sabia que ele estava por aqui há muito tempo, e o irmão vai falar sobre o assunto que talvez eu tenha falado aqui. Aí Deus está confirmando. Aí você vai ouvir aí uma pregação no rádio, na televisão, e a pregação é sobre aquilo que foi falado. Então você vai juntando e você vai vendo que Deus está falando, vai confirmando. E você vai sentindo paz no seu coração em primeiro lugar, porque é o Espírito Santo de Deus. Porque não adianta, irmãos, a pessoa falar, pregar, e você não sentir a paz no seu coração. Não é para você. Não é para você fazer. Não é para você proceder daquela maneira. Se você não tem paz, não proceda para agradar ninguém. Quando Deus fala, irmãos, Ele traz paz ao coração. Mais que a palavra seja dura, irmãos. Por mais que a palavra seja dura, você vai sentir paz. Por mais que seja uma exortação, uma repreensão, você vai sentir paz. Agora, recente, irmão, nós tivemos uma experiência aqui no nosso ministério, né? Que vai fazer 1 ano agora. No primeiro dia desse ano de 2022, eu fiz um áudio no WhatsApp dando uma repreensão, uma exortação muito grande aos irmãos do setor H, sendo ali usado pelo Senhor em tudo que estava acontecendo ali no ministério. E muitas outras coisas que eu não sabia, mas estava sendo usado pelo Senhor. A palavra foi dura mesmo, dura. Falei até em fechar a congregação lá, se os irmãos não levassem o evangelho a sério, a gente ia fechar aquela congregação. Alguns irmãos ficaram revoltados comigo, mas depois Deus foi falando ao coração deles. E depois as coisas foram aparecendo. Porque realmente havia muita coisa errada ali, coisas que eu não sabia, depois foram reveladas. Mas foi preciso, em primeiro lugar, Deus usar a minha vida para falar com aquele povo ali. E Deus fez uma mudança completa naquela congregação. E já vai fazer, agora sábado nós estaremos lá no aniversário de 10 anos para a glória de Deus.
E muitas coisas mudaram, irmãos. Muitas coisas têm mudado. Por quê, irmãos? Porque quando Deus fala, irmãos, não é... Pode ser exortação. Deus só não fala com palavras que venham trazer conforto ao seu coração, não, irmãos. Deus, às vezes, fala nos confrontando. Porque eu sou confrontado pela palavra do Senhor. E eu sou confrontado muitas vezes por muitas pessoas que Deus usa para me confrontar também. Quando é de Deus, eu sei. Porque eu ouço a voz do meu Senhor. Eu ouço a voz do meu Senhor. E você também, eu creio que você ouve. E Ele fala todos os dias. Só digo uma coisa, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele não fica com joguinho conosco, não. Ele fala, irmãos. Ele fala aos nossos corações. Que nós possamos ter discernimento espiritual, irmãos, para nós ouvirmos a voz do Senhor. Que nós, irmãos, possamos mais e mais, irmãos, buscarmos ouvir a voz do Senhor, porque nesses últimos dias, irmãos, muitas pessoas estão dispersas, muitas pessoas estão distantes do Senhor, muitas pessoas, irmãos, não estão mais com a comunhão firmada no Senhor para ouvir a sua voz. E eu estou aqui esta noite como um profeta de Deus, irmãos, para te alertar que você abra os seus ouvidos espirituais e escute o que Deus está falando ao seu coração e à sua vida. Volte a ouvir Deus falar na sua vida. Volte a chorar na presença do Senhor quando Ele falar. Tenha prazer em ouvir a voz de Deus. Não tenha a palavra de Deus e a voz de Deus como peso na tua vida. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus para o teu coração é para gerar vida, para gerar paz, para gerar prosperidade, para te fazer crescer. O diabo, ele quer falar para nos levar para trás, para trazer dano, trazer prejuízo. Mas Deus, quando fala, o que Ele fala, a sua voz é poderosa, como nós vimos, e acontece, Vamos ficar em pé esta noite glorificando ao Senhor Jesus.